Olá, bom dia a todos e todas. Estou aqui falando de Mafra. Meu nome é Marta Caroline. Estou falando, de Mafra pelo Centro Espírita Allan Kardec. Aqui com vocês no Amanhecer com Cristo. E hoje nós vamos ver sobre Jesus para o homem. Bom dia, mãe. Minha mãe está aqui conosco. Hoje nós vamos ver a mensagem a respeito de Jesus para o homem, que é a mensagem número 62 do livro Pão Nosso. Também te amo, mãe. Do livro de Chico Xavier, pelo livro Bom Dia Dilma, pelo Espírito, de Emmanuel. Então, quem tem para acompanhar, o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, é ditado pelo Emmanuel. Nós estamos lá na página 137, a mensagem Jesus para o homem. Então, eu convido vocês para que nós possamos iniciar essa manhã de segunda-feira, fazendo uma prece. Então, com os nossos pensamentos elevados para Deus, nosso Pai, para o Mestre Jesus, vamos começar, agradecendo o dom da vida, agradecendo as nossas mães. Ontem foi o dia delas, que deveria ser todos os dias, mas um dia que tiramos para homenageá-las. Obrigada pela sabedoria divina que nos concedeu essa perfeição de iniciarmos a nossa jornada na Terra, no ventre de seres maravilhosos que nos acolhem. Essa sabedoria tão bonita que nos ensina, a começarmos essa jornada de uma maneira tão acolhedora, proporcionando também um crescimento na nossa forma de amar, acolhendo alguém dentro de nós. Obrigada, Senhor. E assim pedimos que abençoe a todos os lares, ajudando-nos ao inspirar os pais e as mães do corpo e da alma, na educação dos seus filhos, ao observar esses filhos sendo inspirados pelos seus benfeitores, na correção dos mesmos, no encaminhamento dos mesmos pelos bons caminhos, pelos caminhos que Jesus nos ensinou. Fica conosco, Pai Santíssimo, hoje e sempre, vigia-nos, guia-nos. Assim seja, graças a Deus. Então, assim começamos, nossa manhã. E hoje com essa mensagem linda de Emmanuel, Jesus para o homem. E é uma mensagem que ele começa ali na Epístola de São Paulo para Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Quando Paulo diz, escreve, e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se a gente vai lá na Bíblia, e vê e observa ali na Bíblia o que estava acontecendo quando Paulo escreve essa carta a Filipenses. Então, ele coloca na carta, ele começa toda uma introdução ali, quando ele escreve para Timóteo, que está lá com aqueles colegas dele, e aí ele começa ali contextualizando e falando das prisões dele. Então dá para ver que nesse momento aqui, Paulo já havia sido preso algumas vezes. E aí ele faz toda uma... Antes de eu ler o que o Emmanuel coloca, que é bem bonito, eu gostaria de contextualizar um pouquinho aqui junto com vocês, para nós podermos refletir juntos uma coisa bem bonita que acontece aqui, e é bem rapidinho. Então olhem que lindo que o Paulo coloca aqui, ó.
ele vai falar das prisões dele. E como ele coloca aqui, o Emmanuel diz, né? Achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ele está se referindo a Jesus, claro, nosso mestre, né? Sendo obediente até a morte aos princípios divinos, ao amor, e a morte de cruz, não era qualquer morte. E a gente tantas vezes reclama por pouca coisa, né? Então, olhem só, o que ele fala? Então, ele faz ali, né, no início da carta, ele faz as saudações e tal, e aí ele diz assim: dou graças ao meu Deus por toda a lembrança que vos tenho, e sempre em todas as minhas súplicas por todos vós, rogando com alegria pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estando eu persuadido disso mesmo, de que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, como é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos tenho ao meu coração, porquanto todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. E aí ele segue, né, com algumas saudações. Depois ele vai falar da prisão. Quero, porém, irmãos, que conheçais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que lindo, né? Então ele está assim agradecendo as coisas difíceis que aconteceram. Por quê? Porque aquelas provações que o Paulo passou, então, contribuíram para o progresso da passagem ali, né, da palavra de Jesus, inclusive nos locais aonde ele foi preso. De maneira que as minhas prisões se tornaram manifestas em Cristo a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, e que a maioria dos irmãos animados no Senhor pelas minhas prisões são muito mais corajosos em falar sem temor a palavra de Deus. Alguns há, na verdade, olhem que legal, né? Ele está dizendo que depois que ele foi preso, as pessoas perderam o medo de ser presas pelo testemunho que ele deu. Então, olha a importância de nós espíritas, né, cuidarmos com os nossos queixumes, cuidarmos com as vezes que nós estamos mais entristecidos com a forma que nós passamos. Claro que nós temos o direito, lógico, né, de desabafarmos, de ficarmos tristes como qualquer ser humano. Mas a forma como nós passamos esse desabafo é muito importante, porque nós estamos também passando um testemunho para aquelas pessoas, né, que nesse momento ali a gente está precisando muitas vezes também dar um testemunho. Olha, tá difícil, mas eu tenho certeza que isso é pro bem, que isso é algo que é um cuidado divino comigo, né? Então, assim, era mais ou menos o que o Paulo estava dizendo aqui. Alguns há, na verdade, que pregam a Cristo até por inveja e contenda. Então, ele estava dizendo que enquanto ele estava preso, tinha outras pessoas que estavam aproveitando para pregar, provavelmente para aparecer ou alguma coisa assim. E outros o fazem de boa vontade. Estes, por caridade, sabendo que estou posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles que por discórdia anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar-me tribulação nas minhas prisões. Mas que importa? Contanto de que, qualquer modo, ou por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo. E me regozijarei, porque sei que isso me resultará em salvação pela nossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa de esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, assim agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui a última coisinha que eu gostaria de ler, né, aqui junto com vocês. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que coisa linda que ele escreve. Viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver na carne resultar em fruto do meu trabalho, não serei eu que hei de escolher. Porém, de ambos os lados estou em aperto, porque tenho o desejo de partir e estar com Cristo, pois é muitíssimo melhor. Mas
O permanecer na carne é mais necessário por a vossa causa. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que o motivo da vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, ele aqui no final do primeiro capítulo, eu quero só contextualizar aqui que o Paulo fala do segundo capítulo. Esse aqui é uma contextualização do primeiro capítulo da epístola, né? Então, ele começa ali dizendo, né, que é claro que o desencarne é muito melhor. Então, Paulo está reafirmando isso, né? Por ele preferia até desencarnar. Então aqui, Paulo acho que já deveria ter passado por quem leu Paulo e Estevão, né? Todas aquelas tribulações, aquelas prisões, aqueles açoites. Então para ele, né, morrer era lucro, e a gente sabe que ele tinha uma facilidade do desdobramento, ele mantinha a consciência, né, do que acontecia no desdobramento do sono, inclusive. Então, para ele, ele sabia que tinha plena consciência que era muito melhor o desencarne para ele, mas tinha aquela humildade de entender que se a missão dele não tinha acabado, então ele ficaria para continuar pregando a palavra de Jesus, né? E esse capítulo 2, quando o Emmanuel coloca aqui no Pão Nosso, né? Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, é o que ele começa a falar no segundo capítulo da epístola, porque aí ele vai dizer que a nossa missão é seguir os exemplos de Jesus. Então ele começa na introdução da carta falar que ele nada mais nada menos do que está fazendo é seguir os passos do nosso mestre, porque Jesus fez isso. Ele veio à Terra, né? Não precisava ter vindo, veio por missão, obviamente, né? Jesus não estava num momento de provação e de forma alguma, um espírito de luz perfeito, como a gente sabe. Veio à Terra, sofreu das provações as mais dolorosas, as mais diversas, e só deu testemunhos de amor, de devoção, de humildade do início ao fim da sua vida. E aí o Paulo começa, né, toda essa introdução ali da epístola, da carta que ele manda aos Filipenses, mostrando isso. Olha, eu sei que o desencarne é mais fácil, mas se eu tiver que ficar aqui, né, se eu tiver que ser preso de novo, se eu precisar sofrer algum açoite novamente, testemunhar a minha fé, continuar ensinando, fundando novas igrejas, né, que era o que ele fazia, tudo bem, vamos lá, eu continuo. E vamos lembrar que o organismo físico do Paulo aqui já devia estar bem judiadinho, né? Então já devia estar sofrido, e ele estava perseverando. E aí começa o capítulo 2, eu só vou ler aqui as 8 primeiras frasezinhas para a gente iniciar o que o Emmanuel falou ali. Aí ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguma misericórdia e compaixão, completai o meu gozo, de modo que tenhais o mesmo sentimento, o mesmo amor, acorde no mesmo espírito, cuidando numa só coisa, nada fazendo por porfia ou vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros como superiores a si mesmos, não atendendo cada um para o que é seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Tende em vós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão. Então veja, né? Ele está falando de humildade. Jesus, né, já atingindo um grau de perfeição que ele conseguia vibrar num nível de amor, né, para compreender talvez uma energia mais semelhante à energia divina do amor.
Ele não julgou que ele não pudesse vir para a terra, sofrer as vicissitudes que nós sofremos, sofrer uma humilhação, não. Ele saiu dessa posição e veio ter conosco, veio nos ensinar, veio sofrer uma série de coisas que não precisava passar, né? Veio passar por tudo isso por amor, com a maior humildade, né? Então, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. E aí vem o versículo que o Emmanuel escolheu. E sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí o Emmanuel vai comentar esse pedacinho da epístola, que depois segue bem linda, né? Quem quiser depois pega lá a epístola aos Filipenses, que é bem bonita, bem fácil de compreender. Mas o Emmanuel faz quase um poema. Ontem eu li com a minha filha e a minha filha falou assim: mãe, eu entendi tudo, esse aqui é um poema, ela disse. Olha que gracinha, né? Falando do que o Emmanuel escreveu. Então o Emmanuel escreve assim, né? O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas para a manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de nós pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras. De celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna ao sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre, né? Então, é realmente um poema, né? Esse poema feito pelo Emmanuel é muito bonito, porque ele fala de humildade, e humildade que a gente esquece praticamente todo dia. Quantas vezes nós deixamos de perdoar os nossos irmãos pelo simples prazer de estarmos certos, né? Quantas vezes? Praticamente diariamente. E essa humildade é algo que nós precisamos nos atentar mais vezes, precisamos praticar mais vezes, porque o amor verdadeiro, ele não consegue existir sem essa humildade. E não foi por acaso que Jesus nasceu numa manjedoura. É uma inteligência sublime muito acima de qualquer inteligência que já passou por esse planeta. Então, essa metáfora, por exemplo, de uma manjedoura, de ter vindo filho de um carpinteiro, de ter nascido ali e tudo, não foi ao acaso essa escolha de Jesus, para começar, porque humildade não tem a ver apenas, aliás, não tem nada a ver com a condição econômica de uma pessoa, né? Mas eu acho que até pela nossa dificuldade de compreender isso, já teve uma escolha também nesse sentido, para passar também uma mensagem neste sentido, porque muitas vezes o poder também nos corrompe, né? Poder financeiro, poder
até de mando, né? O poder, assim, de decisões, de tudo mais. Então, eu acho que pelo menos penso, né? Pensamos que desde esses pequenos detalhes, assim, imagino que tudo isso já deve ter sido pensado para que a gente comece a refletir sobre a importância de servir e não de ser servido. Então, perpassa nesses mínimos detalhes. Tudo isso perpassa nesses mínimos detalhes, desde o início da carta, né, da epístola de Paulo aos Filipenses. Ele começa dizendo, né, olha, a gente precisa ajudar os nossos irmãos e não ficar pedindo ajuda. Como que nós fazemos as nossas preces? A gente pede lucidez para ajudar quem precisa, ou a gente fica pensando, Jesus, me ajude nisso, me ajude naquilo outro, olha, socorre esse, socorre aquele. Ainda se a gente pede socorro para isso, para aquele, ainda a gente está pedindo ajuda para alguém que não seja a gente, né? Mas será que a gente só pede ajuda para aqueles nossos entes mais queridos? Será que a gente lembra de pedir ajuda para quem está precisando, para quem está no leito de um hospital, para uma mãe que perdeu um filho, entendem? Será que nós lembramos de fazer isso? Porque se nós não lembramos, nós precisamos começar a lembrar de alguém que seja além de nós mesmos. Porque a gente veio para servir, nós não viemos para ser servidos. Nós viemos para servir os nossos irmãos, inclusive aqueles de nós que temos cargos de chefia, né? Desde dentro dos nossos lares, até nos lugares onde a gente trabalha. Até mesmo essas pessoas que nós lideramos, às vezes que nós chefiamos, até a elas nós podemos servir. Se nós nos propormos a aprender que a nossa passagem pela terra deve ser feita com amor, né? Como Jesus nos ensinou. Então, Jesus fez tudo isso, né? Como diz o poema de Emmanuel, ele retrata isso. Que Jesus humilhou-se e apagou-se para que nós, homens, nos elevemos e possamos, né, brilhar para sempre. E o Emmanuel finaliza dizendo: ó Senhor, o que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? E a ressurreição, meus irmãos, ela não existe apenas depois do nosso desencarne, né? Como a gente imagina, né? Nessa linguagem mais figurativa, ela existe diversas vezes por dia. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente está ressurgindo, né? Ressurge uma parte dentro da gente. Então, espero que a mensagem tenha sido para vocês tão maravilhosa quanto foi para mim. Desejo uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Parabenizo novamente todas as mães que estão vendo isso, né? Um dia depois agora do Dia das Mães. E convido vocês comigo a fazerem uma prece de encerramento. Elevando o pensamento, né? A Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus. Agradecendo esse momento de estarmos todos juntos, refletindo o valor da humildade, dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos sublimes. Agradecendo a passagem deste apóstolo tão querido que foi Paulo pela terra, também com seus exemplos tão dignificantes, e rogando a Deus Pai que esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando a trilharmos este caminho da nossa reforma íntima, de aprendermos a humildade, de aprendermos a melhorarmos a nós mesmos e seguirmos os passos do nosso Mestre amado. Ajuda-nos, Senhor, a reformarmos a nós mesmos, a regenerarmos os nossos corações, para que esse mundo azul tão lindo regenere-se por consequência. Assim seja, graças a Deus. Obrigada
por estarem aqui comigo. Muita gratidão também. Uma boa semana a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente.